Olha só, pessoal, e não é que parece que as pesquisas eleitorais finalmente estão entrando nos eixos e demonstrando aquilo que a gente já sabe que é a verdade, que é a realidade dos fatos, mostrando que Bolsonaro está na frente do Lula, está à frente do Lula e com uma diferença substancial? Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem do Correio Brasiliense a respeito desta nova pesquisa que foi feita e divulgada recentemente. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos dar uma olhada nessa história aqui, nessa nova pesquisa. Essa é uma pesquisa aqui da Brasmarket e foi contratada pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. E ela mostra aqui um cenário em que Bolsonaro está substancialmente na frente do Lula. Estamos falando aqui de uma diferença de 43% para o Bolsonaro, 43,5%, contra 30,5% do Lula, ou seja, uma diferença aqui de 13 pontos. Então é uma diferença substancial, você tem que concordar com isso. E para mim isso aqui reflete muito bem a realidade, porque se você parar para pensar, é um número muito próximo dos votos que o Bolsonaro teve no primeiro turno de 2018. E é mais ou menos o que eu acho que o Lula vai ter, um terço assim do total de votos válidos, que eu acho que é o eleitorado típico do PT no final das contas, quem ainda vota no Lula apesar de tudo o que aconteceu, apesar de tudo o que ele fez. Então, eu acho que essa é uma pesquisa aqui que está refletindo bem a realidade. Outros candidatos aparecem aqui logo abaixo. O Ciro Gomes, terceiro colocado, como era de se esperar, 7,6%. Para mim, ele vai ficar mais ou menos entre 6 e 8, 9%, talvez, no final das contas. É isso que eu imagino que ele vai ter. Simone Tebet, 4,6%, está surpreendendo bem. Eu acho que ela tem futuro na candidatura à presidência da República. Pode ser que ela não chegue a ganhar, mas ela vai ter uma quantidade de votos substancial em eleições futuras, talvez, se ela continuar trabalhando direitinho até lá. Isso aqui, o resultado dela tá me surpreendendo até bem. Os outros aqui marcam traço, como já era de se esperar. Felipe Dávila passando vergonha aqui com 0,3% dos votos, merecidíssimo. O Partido Novo tem que acabar mesmo, tem que afundar totalmente. E tanto na pesquisa estimulada, que é aquela que são dados os nomes dos candidatos, e na pesquisa, quanto na pesquisa espontânea, em que as pessoas dizem assim, de cabeça em quem que elas votariam, nós vemos aqui que o Bolsonaro está mais ou menos nessa mesma distância aí, 12, 13% em relação ao Lula. Aqui o Lula até cai para abaixo de 30% nesse caso, né? E naturalmente, como era de se esperar, o número de indecisos aumenta nessa situação de pesquisa espontânea. Mas em ambos os cenários nós temos um resultado muito mais favorável ao Bolsonaro e que, na minha opinião, reflete mais a realidade e condiz mais com as coisas que a gente vê com relação a manifestações, em relação ao 7 de setembro, em relação aos comícios do Lula que vivem vazios, em relação ao fato de que o Bolsonaro sai na rua e é ovacionado e o Lula é xingado sempre que ele aparece publicamente, tanto que ele nem fica saindo por aí, porque não dá, realmente, o povo não gosta do Lula, não aceita o Lula andando solto por aí. Então, essa pesquisa aqui é um tipo de pesquisa que reflete mais a realidade de acordo com a minha percepção. Esse levantamento aqui foi feito entre os dias 10 e 14 de setembro, foi feito no país todo, né? Teve 2.400 entrevistas em 504 cidades. Então pode ser que essa pesquisa aqui já esteja contemplando possíveis efeitos do 7 de setembro. Não vou dizer que eu acho que existe uma grande diferença na decisão das pessoas em votar no Bolsonaro por causa do 7 de setembro. Não acho que isso tenha virado a cabeça de muita gente para dar essa diferença toda. O que eu acho que pode ter, ou essa pesquisa é simplesmente mais séria do que outras, como o Datafolha, já vou falar do Datafolha daqui a pouco, então pode ser que ela simplesmente seja mais séria do que outras, ou pode ser que muitas pessoas passaram a desejar afirmar seu voto no Bolsonaro, independente de críticas, comentários negativos ou qualquer outra coisa, porque elas sentiram vontade, sentiram o desejo de manifestar o seu apoio ao Bolsonaro depois das manifestações, vendo o tanto de gente que apoia ele, o tanto de gente que é favorável a ele. A gente sabe que o Bolsonaro tem aquele eleitorado, digamos assim, envergonhado, pessoas que por um ou outro motivo não confessam publicamente que vão votar nele, mas que vão votar nele no final das contas, e é isso aí, o sigilo das urnas que garante o resultado real dessa história, né, que é o que diferencia a pesquisa
da eleição de fato. E eu havia comentado recentemente, alguns vídeos atrás, alguns dias atrás, que o Bolsonaro supostamente já tinha acesso a pesquisas que mostravam ele substancialmente à frente do Lula. Então acredito que esse é o tipo de pesquisa que o Bolsonaro já teve acesso, pesquisas menos enviesadas, feitas com uma metodologia mais correta e que refletem mais a realidade dos fatos. Pela quantidade aqui de intenções de voto, o Bolsonaro ainda precisaria de um segundo turno para vencer, porém essa distância está cada vez menor em relação aos 50% mais um. Pode ser até que ele revirta isso até lá, quem sabe. Eu acho mais provável haver um segundo turno entre ele e o Lula no final das contas, mas aí vai ser uma repetição de 2018. Houve um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, porém o Haddad não teve a menor chance no final das contas. Bolsonaro venceu com muita folga, muita facilidade. O andar da carruagem demonstra que nós veremos uma repetição de 2018. Na verdade, toda a questão do apoio do Bolsonaro pré-eleição, quanto também o tipo de ataque que ele sofreu perto das eleições de 2018, tudo isso faz parecer que aquele cenário está sendo repetido novamente. Então não tem por que o resultado das eleições ser diferente em função dos fatos estarem muito parecidos, o contexto está muito parecido com o daquela época. Agora, enquanto essa pesquisa aqui parece refletir muito mais a realidade, usar uma metodologia muito mais séria, outras pesquisas como o Datafolha a gente já não pode atestar tanto assim a seriedade e o compromisso com a verdade dos fatos por parte dessa turma. E o fato é que o povo brasileiro já está um pouco de saco cheio desse tipo de pesquisa, desse tipo de estudo enviesado, né, com uma tendência muito mais à esquerda. Tanto que agora as equipes do Datafolha estão tendo dificuldades em fazer pesquisa porque eles estão sendo hostilizados pela população. Quando eles vão lá entrevistar alguém e falam que são do Datafolha, a pessoa já bota o entrevistador para correr, porque não confia no Datafolha, não gosta dos resultados, não quer fazer parte desse tipo de coisa, desse tipo de pesquisa. Nesse dia aqui, 13 de setembro, 2 dias atrás, estou gravando isso aqui no dia 15, houve 10 intercorrências com pesquisadores em diferentes regiões do país, ou seja, o Datafolha está fazendo essas pesquisas dele com consistência, mas em pelo menos 10 ocasiões os pesquisadores foram hostilizados por pessoas. São 470 pesquisadores, não é um percentual tão alto assim no final das contas, mas é curioso ver esse tipo de fenômeno acontecendo. Há até relatos de pessoas que passam gritando, acusando o Instituto de ser comunista, ou tentando filmar os entrevistadores como forma de intimidá-los e etc. É uma bobagem, né? A gente sabe que isso aqui no final das contas não significa nada, porém é um fato que há uma desconfiança generalizada das pessoas em relação ao Datafolha. Como essa reportagem aqui é da Folha, desse grupo que detém o Datafolha, eles estão colocando isso aqui como uma coisa, nossa, viu como o Datafolha está sendo alvo de ódio por parte de bolsonaristas, estamos fazendo só o nosso trabalho, e porque nós apresentamos resultados desfavoráveis, nós estamos sendo perseguidos. Uma grande bobagem. O pessoal não gosta do Datafolha porque os resultados deles são pavorosos. Historicamente, o Datafolha erra muito e erra para a esquerda, para favorecer a esquerda. E de todos os institutos de pesquisa, que na maior parte já estão se ajustando, os resultados deles já estão ficando mais próximos da realidade, com alguns aproximando o Bolsonaro do Lula e outros já colocando o Bolsonaro muito na frente do Lula, que para mim, como eu já falei outras vezes, reflete a realidade dos fatos. O Datafolha continua botando aí o Lula 10, 15, 20% na frente do Bolsonaro. O pessoal tá cansado desse tipo de pesquisa enviesada. E digo mais, se de fato o Bolsonaro vencer essas eleições agora, ficar com esse percentual alto, próximo aí dos 50%, deve-se decretar aí a falência do grupo Datafolha, porque enquanto entidade supostamente séria, enquanto entidade profissional de pesquisa, eles falham consideravelmente. Se eles falharem mais uma vez nesse sentido, aí a credibilidade deles, se é que existe alguma, vai por água abaixo totalmente, porque de fato eles estão destoando muito de outras pesquisas. Ou todo mundo está errado e o Datafolha está certo, ou para variar, ou mais uma vez o Datafolha está tentando forçar a barra para eleger o Lula na marra, na base da pesquisa forjada, né? Uma vergonha esse tipo de metodologia do Datafolha, e esses eventos aqui de hostilidade que são apresentados aqui como ódio bolsonarista pela Folha de São Paulo, apenas refletem o fato de que o pessoal não aguenta mais esse tipo de pesquisa enviesada, o pessoal não aguenta mais as falsidades do Datafolha, da Folha de São Paulo e da grande mídia no geral.
Mas então deixe aí nos comentários, você acha que essa pesquisa Brasmarket está mais próxima da realidade ou você prefere o Datafolha? Comente aí, colabore com a nossa discussão, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!